O meu eu entreguei atrasado, fala mesmo. Se me contratarem efetivo, eu garanto que eu vou ler toda semana. Que eu não posso ter os outros empregos, é uma loucura a minha vida. Mas sim, fala aí, termina de falar, mas eu te interrompi. Mas é certo era eu ler toda semana, como eu fiz semestre passado. O Carlos pediu para corrigir o trabalho dele, vamos corrigir o trabalho dele online. Ele falou que ele não vai poder assistir a aula, que ele está pedindo. Vamos aproveitar enquanto o pessoal está entrando para pegar ele para Cristo aqui. Vamos ver. Todo mundo morto esse semestre, eu não sou seu, não. Ah, é? Todo mundo morto esse semestre. Não, mas eu tô morto ao cubo, cara, porque eu tenho 3 empregos. É uma loucura. A defensoria tá me comendo vivo. Tô com uma pilha de processo para fazer manifestação. Terça-feira eu não consegui sair da cama, eu fiquei deprimido. Eu falei, eu não vou levantar. Eu não consigo. Muita coisa. Aí, mas tá saindo as coisas, mas puta que pariu. Os seus links sempre mudam? Os seus sempre... É o mesmo link, cara. Eu mando sempre para dar um toque na galera. É mas porque eu entrei no link na aula passada e... Não entrou? Não entrou. Ah, então o Google Meet muda, porque quando eu faço a reunião do Google Meet, eu já mando ele colocar para todas as semanas. Aí eu achava que era o mesmo link. No Zoom é o mesmo link. Se eu faço uma reunião no Zoom e cadastro repetitiva toda semana, é sempre o mesmo link. Eu achei que o Google Meet fazia isso também. Mas eu boto sempre aqui. Vamos ver o trabalho do Rod. Ó, aula que vem a gente vai falar de TPI, tá? Aí eu vou pegar uma entrada para a gente discutir TPI, que é essa coisa do Bolsonaro agora, que essas acusações de genocídio contra ele, vai ser a nossa entrada para discutir TPI. Mas aí, gente, a gente vai falar de outras coisas também, porque, de novo, o TPI não foi criado para isso, ele foi criado para lidar com um ditador sul-africano, da África e do leste europeu. Aí a gente pode falar um pouquinho de alguns casos desses aí que foram feitos na Europa, coisa que não chega no Brasil, mas talvez vocês tenham contato com isso, se vocês viajarem, fizerem intercâmbio, forem trabalhar na Europa, sei lá. Aí a gente dá uma olhadinha nesses casos também. Ou às vezes o Itamaraty também, que o Itamaraty pede opinião de alguma coisa sobre esse assunto para ele lá, porque é uma coisa que não tem a ver com a gente. E eu gosto de trazer... O pessoal às vezes fica estudando umas coisas assim, vamos estudar a União Europeia, não sei o quê, mas para quê? O que você vai usar para quê aquilo? Então eu quero trazer as coisas para perto. E o TPI, essa entrada pelo Bolsonaro, é fácil de fazer a discussão. O legal do TPI é que tem 2 vídeos excelentes que eu botei para vocês no Google Classroom, tá aqui, ó. E eu tô pensando se eu vou botar texto. Acho que talvez eu bote só o texto do Estatuto de Roma, que é o tratado, né, que cria o TPI, e como texto de apoio algum artigo da pesquisadora que eu vou mostrar para vocês aí, mas como vocês estão muito assoberbados e cansados, e essa semana tem bastante coisa, talvez eu dê uma pausa nos textos. Mas aí eu ia pedir para vocês assistirem os vídeos, nem que seja para botar, para deixar tocando enquanto vocês lavam a louça, sei lá. Que eles são muito informativos, são um vídeo de uma juíza federal, desembargadora, eu acho, do TRF, da Terceira Região, que foi juíza no Tribunal de Haia, ela foi, né, juíza lá em Haia, do TPI, e hoje em dia ela é juíza federal aqui no Brasil. Não sei se ela é segunda instância, eu acho que ela é segunda instância, que é deixa eu ver o nome dela aqui. Peraí, não vai abrir, deixa eu abrir aqui no YouTube. Silvia Steiner, ex-juíza do Tribunal Penal Internacional de Haia e ex-desembargadora federal. Ela é aposentada, provavelmente já. E pesquisadora sênior da FGV Direito de São Paulo. Então, super excelente. É uma mulher que foi juíza lá e está discutindo o caso do Bolsonaro, está discutindo o crime de genocídio, né, ex-embargadora federal, maravilhosa. E o outro vídeo é um pouquinho chato a conversa com ela, tá? Porque é gente do direito, a aula não é tão divertida. Cadê? Ai, caramba, quem é que tá mexendo? Onde é que aqui. Então, é um pouquinho mais chatinho, mas é muito informativa a discussão dela, puramente jurídica, sobre o termo genocídio. E o outro vídeo, esse é mais legal, tá? É com uma pesquisadora lá de São Paulo, um grupo de pesquisadores que foram os que prepararam a ação que foi recebida pela Procuradoria do TPI contra o Bolsonaro.
a ação que acusa ele de crimes contra a humanidade e tal. E tem uma pesquisa por trás dessa ação, uma pesquisa muito grande, que foi feita com várias entidades, a USP, a Unifesp. Aí eu vou ver se eu acho alguma coisa dessa pesquisa para botar também, mas vocês não precisam ler, assistam o vídeo que vocês não precisam ler. E aí o texto eu vou deixar como adicional. Esse é o mais legal, tá? O principal é esse aqui. Como é o nome dela? Deixa eu abrir também aqui, que eu já vejo o nome dela. É a coordenadora, doutorado de saúde global, Faculdade de Ciências de Saúde Pública de São Paulo. Deise Ventura. Ela é a coordenadora da pesquisa, mas tem várias pessoas nessa pesquisa. E o legal que eles fizeram na pesquisa, que assim, não é bem uma pesquisa, do meu ponto de vista científico, ela tem problemas. Porque eles queriam construir um argumento para dizer que o Bolsonaro é genocida. Então, eles só pesquisaram coisas que levavam a essa conclusão. Né? Eles juntaram um monte de atos do Poder Executivo, todos os decretos, portarias de todos os ministérios, para mostrar que isso de deixar o povo morrer no Brasil de Covid não é uma falta do governo, não é uma coisa de incompetência, é deliberada, é uma política deliberada de espalhar a doença no Brasil e quem morrer, que morra, e inclusive para ajudar a dizimar os índios. Né? E ela junta outras coisas na área de meio ambiente. É uma pesquisa bem grande, interessante, só que não é uma pesquisa que tem contrafactual, ela só vai pegar coisa que reforça o argumento dela. Você vê que ela é bem tendenciosa no argumento dela. Então, o que eu não discordo, porque eu concordo com ela, ela praticamente, ela ainda não me convenceu 100% de que isso é verdade, de que, de fato, porque faz muita diferença ser uma coisa de incompetência do governo, porque não tem dinheiro, porque não sabe fazer as coisas direito, para ser uma coisa, assim, de propósito para matar as pessoas, entendeu? Aí o negócio fica complicado. E ela quer mostrar isso, ela quer levantar essa tese. E é essa tese que está balizando a representação no TPI. Então, é bem interessante esse negócio. Eu vou achar a pesquisa dela e botar para a semana que vem para vocês darem uma olhada. A gente discute isso, a gente discute o Estatuto de Roma. Tá? Deixa eu até botar o Estatuto de Roma logo aqui. Já que eu estou falando para vocês... Aqui, ó. Esse aqui é o aprovado, é o decreto, né, no Brasil. Vocês lembram como é que se promulga, como é que se entra no sistema jurídico brasileiro um tratado internacional, né? Só para recordar, a matéria dos primeiros dias de aula. Você tem a assinatura, depois você tem a ratificação, depois da ratificação você tem a promulgação por decreto legislativo, depois do decreto legislativo tem um decreto do presidente da República que publica no Diário Oficial. E aí só aí que o negócio realmente entra em efetividade. Então tá aqui, deixa eu botar o link lá. É pequenininho o Estatuto de Roma, tá? Não é muito grande, não. Pelo menos a parte dos crimes, a parte do que cria o tribunal é grandinha. Mas a parte dos crimes é curta, olha, vai até aqui, até o artigo 9º. Aí depois começa a discutir competência, jurisdição, denúncia, aditamento, admissibilidade... retroatividade, um monte de coisa. Aí relativas ao tribunal mesmo. Né? Mas a discussão da juíza federal vai ser sobre os crimes. Eu vou tentar pegar os aspectos mais importantes aqui para discutir com vocês. A gente não vai olhar o estatuto todo, mas eu vou deixar o link do estatuto aqui para facilitar vocês verem, se vocês quiserem dar uma olhada. Professor? Esse negócio do Bolsonaro que você não vai falar na TPI, eles utilizaram assim, estratégia parecida com os atores de Belo Monte também? Também. Parecido no seguinte sentido de que é uma estratégia mais política do que jurídica. Porque juridicamente não dá para fazer muita coisa. O pessoal da Comissão Interamericana ainda tem alguma coisa que é feita. O TPI não vai fazer nada, eu acho, com o Bolsonaro. Então, é uma coisa de posicionamento político e de jogar na mídia essa conexão política entre o Bolsonaro e o que está acontecendo, para que o cidadão fique sabendo e conecte as duas coisas. Né? Mas sei lá, o procurador lá do TPI recebeu a representação. Nunca antes tinha acontecido. Já foram feitas representações do TPI do Brasil. Nunca eram recebidas pelo procurador. Dessa vez ele recebeu para analisar. Né? De repente ele oferece alguma denúncia ou não no TPI. Acho difícil, mas sei lá. E no caso da comissão, a gente vai ver mais um caso da comissão hoje, né? A gente vai discutir isso daí. Comissão ainda tem dentes, mas muitas vezes tem uma coisa de postura política também. Inclusive no uso do judiciário, como a gente viu. Né? Uma das questões que eu coloquei para vocês
na semana passada foi sobre... cadê a pergunta? Estratégia dos atores jurídicos para demonstrar o esgotamento dos recursos jurídicos internos no caso de Belo Monte. Aí vocês leem lá o que eles disseram sobre o esgotamento dos recursos jurídicos internos, mas eu ficaria satisfeito se vocês percebessem que a ação no Supremo foi feita para demonstrar isso, porque no Supremo, aquela DIN feita contra o decreto legislativo, que autorizava a construção de Belo Monte, não ia ter futuro. Todo mundo sabia que não ia ter futuro, porque o Supremo tem uma jurisprudência que diz que decreto legislativo não pode ser questionado por ação direta. Não pode, né? Já tem antiga jurisprudência dele. Então, o procurador-geral sabe disso, os procuradores sabem, mas eles entram com a ADIM para tentar ter essa decisão do Supremo. De posse da decisão do Supremo, eles vão lá na comissão e dizem, olha, a gente tentou até no Supremo. Então, a ideia um pouco era isso. Então, nesse sentido, o uso do judiciário é estratégico não só para tentar conseguir alguma decisão, mas para ter uma decisão que permita a você chegar na comissão. Se você chegar na comissão direta, eles vão dizer, não, você não passou pelo judiciário ainda. Aí os caras dizem, não, a gente não só passou pelo judiciário, como a gente passou pelo Supremo Tribunal Federal, né, para tentar acelerar esse processo de ir até a comissão, porque eles sabem que o judiciário vai ser lento aqui, não vai dar resposta muito rápida. Peraí. Que é para pressionar de todo lado, entendeu? É uma coisa de fazer litigância estratégica mesmo. A mesma coisa do TPI, a gente vai ver semana que vem. Aí, depois do TPI, a gente vai dar uma olhadinha na Comissão da ONU de Direitos Humanos. Existem 2 sistemas de defesa dos direitos humanos que o Brasil faz parte. Um é o nosso sistema regional, que é o que a gente está estudando mais, porque é o que tem mais efeito, que é o sistema interamericano, e tem o sistema da ONU. A ONU tem também um órgão que chama Comissão de Direitos Humanos da ONU. Eu até peguei um texto, não sei se eu passei para vocês esses dias, de uma discussão recente dessa comissão aí, no relatório sobre o Brasil. Não lembro relativo ao que agora. Foi do Lula? Eu acho que foi a do Lula. Eu botei no grupo? Botou. Ah, que bom. Eu vou separar aquela dali também para a gente olhar depois nas nossas aulas. Então, aquela comissão é o equivalente da Corte, da Comissão Interamericana, só que no sistema universal de direitos humanos, que eles falam, o sistema mundial de defesa dos direitos humanos, que fica na ONU. Essa comissão é diferente da Corte do TPI, do Tribunal Penal Internacional, que também é ligado à ONU, só que ele é específico para punir indivíduos, é criminal, é um tribunal criminal. A comissão, que às vezes também é chamada de Corte da ONU, de uma maneira errada, ela não é criminal. Ela é para responsabilizar estados e governos, e não indivíduos. O Tribunal Penal responsabiliza indivíduos. Então é diferente. Então a gente vai dar uma olhadinha. Esse da ONU é o mais fraquinho de todos. É o que menos, assim, tem dente, mas tem coisa que aparece lá. Do Lula é uma, né? E eles produzem decisões, relatórios sobre o assunto. Deixa eu fechar aqui no celular. Tá? Mas só para falar de semana que vem, das próximas semanas. Aliás, a gente está caminhando para a reta final. Temos um mês de aula, mais ou menos, ainda. Eu acredito que a última aula, eu olhei isso ontem, é na semana do dia 20 de setembro. Aí depois encerra. Então, até lá, eu estou recebendo trabalho. Depois de lá, não vou mais receber, porque eu tenho que entregar nota assim que acabar. Parece que eu tenho que entregar notas dia 26, dia 27 e 28 de setembro. Aí a nossa última aula vai ser a última aula antes do dia 26. Depois encerra. Acho que vai ser dia 20, 21, eu não lembro. Então, a gente tem, hoje é dia 19, a gente tem um mês. Né? Temos 4 aulas aí. E aí, vamos ver como é que a gente vai trabalhar além disso. Porque eu tenho planejado isso. Eu tenho planejado o TPI, a comissão e a aula de hoje, que a gente fala mais dessa parte criminal, que é uma parte que também tem muito na Comissão Interamericana. Depois eu vejo mais algum tema interessante aí para a gente tratar. Vou dar uma vasculhada nas coisas que a professora aqui ia dar aula para vocês, que eu esqueci, que eu ia pegar as coisas dela, mas eu tenho tanta coisa para falar nessa matéria que eu peguei e comecei a dar e esqueci o que ela tinha botado lá. Que tem a ver, ela vai falar também de Comissão Interamericana e tal, mas ela tem uma outra pegada. Eu lembro que eu vi uns textos lá sobre refugiados e tal, e talvez eu pesque alguma coisa do que ela deixou lá para a gente olhar no final do curso. Tá? Vamos para a aula de hoje, então, que tem bastante coisa. Eu estava até dando uma relida em algumas coisas sobre esse tema, olhando o caso do Urso Branco, do presídio do Acre de Urso Branco, que é uma situação horrorosa que aconteceu lá, e tem decisões da comissão também.
Vamos dar uma olhadinha em quem que fez trabalho aqui primeiro e quem está devendo, só para vocês ficarem avisados. É aquele momento da tortura que eu faço com vocês. E o Rhodes pediu para a gente corrigir o dele, então vamos corrigir o dele aqui. Carlos Rhodes. Tá meio curtinho, mas paciência. Já vi que tá magro. Deixa ele abrir aqui. O link feito entre direitos humanos e o meio ambiente pela comissão da Corte Interamericana. Não é a comissão da Corte, tá? Uma coisa é a comissão, outra coisa é a Corte. No caso dos índios de Belo Monte, se deu devido à violação da integridade física dos povos nativos, ora a violação da integridade física também caracterizada pela violação da integridade cultural e psíquica que está previsto no artigo 5º. Tá ótimo. Podia ter mais coisa, né? Porque vocês veem que eles conectam um monte de coisa lá. Outra conexão que eu acho muito importante é a questão de ligar a democracia à consulta. Né? O direito à consulta, o direito a ser consultado e a autorização prévia dos índios serem ouvidos no processo de construção da usina tem a ver com o direito à democracia. Pelo menos essa é a conexão que eles fazem, com o direito à democracia no pacto. Então, não é só o direito à integridade física, já vou te dar, Jeff, não é só o direito à integridade física, mas é o direito à democracia, digamos assim, à participação política. Que, de novo, eu repito para vocês o que eu disse na aula passada, o tratado não fala isso, tá? É a conexão que a galera que milita na área faz. Fala, Jeff. Não, é que eu não sei se eu estou certo, mas eu achei muito interessante a forma como eles ligaram essa questão da identidade cultural com tudo isso, entendeu? Sim. A identidade cultural com, por exemplo, o artigo 5º da comissão, que aborda o físico, o moral e o psíquico. E tem a ver com o direito à cultura, porque a pessoa que não tem cultura, ela está morrendo. Eu achei muito interessante o que eles fizeram. Fiquei, caralho. Que não deixa de ser verdade, né? Tem inclusive o número de suicídios aí, direito à integridade física. Que inclusive o número de suicídios entre os indígenas que têm as suas terras violadas, são desterrados, são desrespeitados, né? Secularmente, historicamente são desrespeitados, é muito grande. Então isso tem um efeito. Mas não era isso que o artigo 5º queria proteger. Ele queria proteger as pessoas de serem torturadas pela ditadura, de serem assassinadas pela ditadura, presas pela ditadura. Era isso a ideia aqui inicial. Mas aí eles fazem a conexão, e se o nosso entendimento dos intérpretes da comunidade jurídica internacional entender que, de fato, uma coisa está ligada à outra, você pode conseguir decisões judiciais aí. Né? Tem toda uma discussão aí no direito sobre comunidade de intérpretes, o que significa interpretar a lei, o direito, a Constituição, o positivismo versus os pós-positivistas, que, enfim, é um tema que não é da nossa aula, é da aula de direito constitucional, mas tem uma conexão aí, né? Porque o direito à lei, a lei seca, ela não te diz tanta coisa, né? E o direito é interpretado o tempo todo, tanto pelos políticos quanto pelos advogados, os juízes. Então, o direito é vivo, ele muda, né? E as pessoas podem fazer suas interpretações terem mais força ou não conseguirem, né? Tentar emplacar suas interpretações ou não conseguirem emplacá-las. Então, é um processo que é político também. Mas, enfim, tem Habermas que fala disso e tal. Tem toda uma pessoa da filosofia que trabalha esse assunto. Mas a intenção das pessoas que escreveram isso aqui, assinaram o tratado, não era de defender direitos culturais. Era de defender a vida física da pessoa contra a ação arbitrária do governo, de perseguição política, essencialmente. Era a época da Guerra Fria, das ditaduras militares na América Latina. O contexto era completamente diferente. E aí a questão para mim é, sendo um contexto diferente, qual a efetividade que uma interpretação mais expansiva vai ter frente aos interesses dos estados nacionais e dos governos que estão à frente deles? Porque esses interesses, eles talvez não tenham mudado tanto, né? E aí, enfim, tem um conflito que é político aí, que não é... Existe um equilíbrio. O Tratado Internacional, ele representa um equilíbrio de interesses, que foi criado, né, onde se escreveu o tratado para dizer, isso aqui não pode. Isso aqui, nós que estamos assinando o tratado, não aceitamos mais e vamos buscar coibir e punir. E aí, se as pessoas que estão interpretando esse tratado começam a entender que isso é possível de ser aplicado em outras situações, aqueles governos e aqueles estados que assinaram esse tratado para uma situação específica vão ficar muito mais resistentes a cumprir, porque não foi isso que eles assinaram, né, do ponto de vista de interesse nacional, etc. Então, é difícil, vai ter mais resistência.
Enfim, era um pouco isso que eu queria comentar Mas é interessante, né, Jeff? Você tem toda a razão também. Eu fiquei... E quando eu lembrava do tratado, eu pensei, deve ter lá um artigo de direitos culturais dos índios, vai. Deve ter algum artigo que fala dos interesses dos povos tradicionais. Não precisa ser direitos sociais, mas direitos individuais deles, a sua cultura. Não tem porra nenhuma. Eles vão pelo direito à vida, que não é isso. Né? E a coisa da necessidade de consulta aos indígenas entra pelo direito à democracia, que também não é isso. O direito à democracia é voto, para quem escreveu esse tratado. Né? É direito a votar e ser votado, eleições. Não é direito a consultar as pessoas quando você vai fazer uma política pública na terra deles. Mas, enfim, isso foi assunto da outra aula, e se ficar aqui. A aula de hoje já tem mais cara do tratado, porque a gente vai discutir direito à vida e tortura dos presos, e isso aí é para o que o tratado foi feito, com a diferença de que o que acontece agora nos estados democráticos é menos intencional. Não quer dizer que não tem intencionalidade. Os diretores de presídios, agentes penitenciários, até mesmo os políticos, governadores, né, deputados que são eleitos, às vezes são super... Esse povo do Bolsonaro que está aí agora. O caso que a gente vai ver é o caso de Rondônia. Rondônia tem um governador, o coronel, não sei das contas, que é hiper-bolsonarista. Então é um desses loucos que quer matar preso mesmo. Então, tem uma intencionalidade aí, mas que não é uma intencionalidade mais de luta política, né? Você não está torturando, ameaçando a vida, perseguindo por causa de política. A dinâmica é a mesma no sentido que você está perseguindo e ameaçando a vida das pessoas usando do aparato da violência do Estado. Mas a intenção é diferente. Né? A intenção enfim, acabar com a vida dessas pessoas. Essas pessoas estão tão excluídas da sociedade que foram parar no crime, e aí a direita tem a forma que a direita tem de lidar com isso daí é matar as pessoas, não é tentar ressocializá-las, resolver os problemas sociais que geraram aquela criminalidade, desmontar o crime organizado. Não, a solução deles é metralhadora, basicamente. E aí você gera realmente uma ameaça à vida, tudo que está nos termos do tratado. Eu acredito que tem muito mais a ver com o que está aqui. Vamos olhar, eu separei bastante material hoje para vocês, vou até fechar o tratado aqui, porque tem muita coisa aberta, o TPI, o WhatsApp, o Solar da Defensoria. Isso aqui já é do nosso tema de hoje. Até fiz umas anotações aqui, peraí. Então, o tema de hoje é a litigância... vamos olhar quem fez e quem não fez, terminar de ver. Eu nem vi a segunda questão do Rod. Para que uma construção ocorra em uma comunidade, esta tem que, primeiramente, ser questionada acerca da construção. Entretanto, a STF afirma, no caso do Belo Monte, não era necessário haver essa consulta. Não é isso, tá? Essa resposta do Rod está errada. Não é que o STF fala que não era necessário haver a consulta. A decisão do STF é que a ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto legislativo que autorizou a construção da usina de Belo Monte não pode ser ouvida pelo Supremo, porque decreto legislativo, por uma questão formal, tá? Decreto legislativo não é passível de controle concentrado de constitucionalidade através da ação direta de inconstitucionalidade. Não sei se vocês lembram que vocês estudaram em direito constitucional, não sei se vocês estão estudando agora comigo, talvez até alguns, mas o controle concentrado de constitucionalidade são alguns tipos específicos de ação no Supremo, que é a ação direta, a ação de constitucionalidade, a ação de descumprimento de preceito fundamental. São essas três ações. Essas três ações, o Supremo entende que não podem ser usadas para questionar decreto legislativo, e por isso ele não entrou no mérito da questão. Então ele falou, essa ação eu não vou nem ouvir, não vou nem discutir. Não é que ele disse que não precisava. Precisa, todo juiz vai dizer que precisa consultar os índios, sim, porque está na Constituição que precisa. Então é isso, tá? E aí, mas sabendo disso, por que os caras foram no Supremo? Para ter a decisão do Supremo dizendo que não ia ouvir da causa, para poder chegar lá na comissão e dizer, olha, tentei aqui no Supremo, não consegui nada, estou satisfazendo o critério do esgotamento dos recursos jurídicos internos do meu país. Portanto, comissão, por favor, receba a minha representação e dê continuidade. Então, essa aqui do Rod está errada, a primeira está certa. Aí, vamos olhar aqui de vocês agora. Aí, a galera que fez. Jeff fez a dele. Respostinha. Eu não vou ler a tua também, Jeff, senão a gente vai perder muito tempo. Mas está aqui. Tá? E
E quem não fez? O Alexandre está me devendo alguns aí, Eduarda de novo. Então, essa galera que toda não fez, ó. Fica atento. Professor, sobre a segunda questão, eu queria saber se uma das respostas também seria... Vamos olhar. Não, por favor, não me mostra a mim. Fala aí, que seria o quê? Seria o quê? Vamos lá. Seria demora do processo. Também, eles argumentam lá nessa. Eu não lembro do que eles argumentaram lá na comissão, porque tem os argumentos da representação. E provavelmente eles também falaram na demora. E aí tem outras ações também, né? Que eles falaram que estava demorando. Sim, tá certo, Pedro. A demora é um. Chamado atraso injustificado. O legal seria se você puxasse do texto lá do relatório da comissão, da corte, né? No caso estava. Não, era na comissão. Se você pegasse lá o relatório da comissão e pescasse dali o argumento do atraso. Mas eu não tenho certeza se eles argumentaram isso, mas devem ter argumentado, porque sempre aparece. Só de você saber que esse argumento dá para ser feito, já me disse que você sacou a discussão aí. Então tá certo. Vamos para de hoje, finalmente. Já botei para gravar, então... Deixa eu só ver se eu botei para gravar mesmo. Botei. Então, hoje é a questão penal, né? E é uma questão que tem sido ponto de discussão ferrenha na área de políticas públicas. Muitas das políticas públicas têm consenso entre os especialistas da área, a comunidade de pessoas que trabalham naquele setor da política pública. Toda política pública tem uma comunidade de técnicos do governo, de militante de ONG, gente que está rodando ali naquela política pública. No meio ambiente tem... E algumas têm um consenso maior, né, que se reflete na legislação, inclusive, se reflete nas políticas públicas, e outras não têm consenso muito, não. E a que menos tem consenso é a política de segurança pública. A política de segurança pública é um troço extremamente conflagrado no Brasil e no mundo todo, tá? A gente está olhando para o Brasil. Que você tem, de um lado, a galera dos direitos humanos e, do outro, claramente, o pessoal que direitos humanos para humanos direitos, aquela história toda. E aí você tem um grau de cisão muito maior aí. O caso que a gente vai ver... E aí tem uma militância no judiciário que é feita dentro do Brasil e agora na comissão também por atores jurídicos que vão buscar reverter essas coisas no sistema judicial, essas violações de direitos humanos. E um dos lugares onde essa luta é feita muito é em relação aos presídios e a situação dos presos, as violações que ocorrem dentro dos presídios no Brasil todo. E alguns lugares mais sérios, alguns lugares menos sérios, mas todo presídio no Brasil tem violação de direitos humanos. Né? O IAPEN aqui, até que eu não vejo, assim, comparado com o caso de Rio Branco que a gente vai ver hoje, mas eu vou mostrar para vocês um caso aqui que eu trabalhei essa semana que tem uma violação clara de direitos humanos, e a gente vai ver como é que segue a litigância. Mas o caso do Rio Branco foi horroroso, isso daí que a gente vai ver. E aí essas coisas têm chegado na comissão e na corte, né, pelos sistemas que a gente viu de representação, e a comissão tem produzido decisões, e a gente vai olhar primeiro no primeiro texto, que eu botei mais dois aqui complementares para vocês, tá? Que é o caso da litigância estratégica, reflexões sobre o Instituto da Intervenção Federal e a questão do sistema prisional brasileiro. Isso aqui não é exatamente matéria de direito internacional público, mas se conecta com ela, porque a pesquisa dela, ela olha as intervenções federais conectadas com as representações na comissão, ó. Na comissão ou na corte, né? Os casos na comissão e na corte. Esse aqui tem decisão da corte, o caso que a gente vai ver hoje, de Rio Branco. Do cárcere do Rio Branco. Então, e o que eu queria mostrar para vocês com esse texto é essa estratégia de superar o problema do esgotamento dos recursos jurídicos internos, tanto pelo argumento da demora, mas também utilizando alguns expedientes judiciais para levar as coisas para o Supremo. E no caso do texto aqui, o expediente é o pedido de intervenção federal. Eu vou mostrar para vocês a nossa Constituição Federal. Eu estou compartilhando, não estou nem compartilhando, né? Deixa eu abrir aqui. Cadê o expediente?
É muita aba, mano, hoje. Tá aqui, esse texto aqui. Eu estou falando para vocês, tá? Reflexões sobre o Instituto da Intervenção Federal e a questão do sistema prisional brasileiro. Esse texto é ótimo. Não sei nem quem é essa Luciana, mas está muito bem feito. É do direito ela, tá? Então, ela tem um argumento meio normativo, mas ela fez uma pesquisa empírica. Então, esse é o diferencial para mim nos juristas. Aqueles que ficam só na discussão da lei, da interpretação, é um saco. Agora, aqueles que descem para a pesquisa empírica é ótimo. E ela é publicado na revista Aracê de Direitos Humanos. Ó, quer ver? Mestre em Direito pela Universidade do Rio. Aliás, os juristas do Rio são muito mão na massa nessa área de penal. A gente sabe que por quê, né? A realidade lá é muito pesada. Direitos Humanos, doutoranda pela Universidade de Brasília em Direito. Então, ela é bem do direito. Aí a pesquisa, ela conecta os casos de intervenção, os pedidos de intervenção federal na área de direitos humanos com as representações e ações na comissão e na corte. Então, ela lista aqui, ó, essas representações e ações, todas parece que envolvem pedidos de intervenção federal junto. E aí, a única coisa que eu queria que vocês conectassem e percebessem nesse texto, principalmente, é essa estratégia dos atores jurídicos de fazerem pedidos de intervenção federal para justificar a representação naquele requisito de esgotamento dos recursos jurídicos internos. Por quê? Porque o pedido de intervenção federal ele é feito no Supremo. É a mesma lógica do caso de Belo Monte, que eles entraram com aquela ADIM, que é julgada no Supremo, né? O PGR entrou com a ADIM, sabendo que ia perder. Nesses casos de pedido de intervenção federal, a jurisprudência do Supremo também é muito clara. Eu vou mostrar para vocês essa coisa da intervenção federal, porque é bom que vocês aprendam um pouquinho de constitucional. A intervenção federal é uma medida que é decretada pelo presidente da República, depois de autorização do Congresso. O Congresso tem que dar uma deliberada aí nesse pedido, procedimento, mas existe uma opção de que esse pedido de intervenção federal venha no Supremo. E aí o Supremo manda o presidente intervir, ele dá uma decisão judicial ordenando a intervenção. Nunca fez isso o Supremo no Brasil, já tiveram inúmeros pedidos de intervenção federal nesse país, por várias razões a gente vai ver. Em nenhum desses casos houve intervenção. O Supremo é muito cuidadoso em fazer um negócio desse, porque é uma lambança enorme, você mandar o governo federal intervir num Estado, pelo judiciário. Tá? É um troço muito sério. Então, o Supremo nunca deu. E aí o Supremo construiu uma jurisprudência sobre esse assunto que basicamente diz o seguinte: se a violação, a gente vai ver as violações na Constituição já, se a violação ocorre por dolo do governo estadual, é um problema proposital, ou seja, o governo estadual está desobedecendo a Constituição de propósito, aí cabe intervenção federal, tem que estar demonstrado isso. Agora, se é uma situação de culpa, né, falta de recurso, incompetência na administração pública, e aí, sempre no pedido de intervenção federal, o STF pede informações à Procuradoria do Estado, e o governo do Estado, onde está sendo pedida aquela intervenção federal, ele vai prestar informações. E aí ele vai mostrar, não, a gente está com esse problema aqui, mas a gente está tentando resolver, a gente pediu um empréstimo do BNDES, não sei o quê. Aí o Supremo fala, olha, não vou mandar intervir porque é um problema que é político, não é um problema jurídico, no sentido de que o governo do Estado está tentando resolver, ele só não está conseguindo. Né? Não é uma coisa assim de propósito que ele está fazendo. É um pouco nessa linha, tá? O pedido de intervenção federal está regulamentado na nossa Constituição. Só curiosidade, ele foi criado na época dos militares. Porque, curiosamente, durante a ditadura do Getúlio, não havia necessidade de regulamentar a intervenção federal. Primeiro, porque o Getúlio acabou com os estados. Segundo, porque se o Getúlio quisesse intervir, o regime getulista era muito centrado na figura dele, era muito personalista. A Constituição de 37 é bem pequenininha. Por quê? Porque não regula nada. É tudo Getúlio. Então, se ele quisesse intervir, ele mandava os militares intervir e acabou. O nosso governo militar, não era, na ditadura de 67, não era um governo personalista, era um governo de uma instituição, que eram os militares. E a instituição dos militares ela é muito regrada por regras, ordenamentos. Então, a Constituição do regime militar é muito maior do que a do Getúlio, e ela prevê regras mesmo para proceder dentro da falta de regras que é ter uma ditadura, porque a ditadura é isso, a gente não obedece as regras, quem manda somos nós.
mas mesmo sendo uma ditadura, ela precisou criar regras e procedimentos para como ela iria fazer as coisas. E aí ela criou a instituição da intervenção federal, que ocorreria a pedido do Ministério Público e o presidente, então, entraria no Estado. Na nossa Constituição atual, esse Instituto da Intervenção Federal foi recepcionado, né? Vou mostrar aqui para vocês. Menção. Compete à União decretar estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. São 3 institutos diferentes, tá? O mais sério é o estado de sítio. O Congresso precisa aprovar, autorizar depois de um período. Aí vamos ver como é que é o procedimento. A única intervenção federal que foi decretada no Brasil, se não me engano, foi aquela de Rondônia, de Roraima e a do Rio de Janeiro, no governo do Temer. Ela implica em proibir a emenda da Constituição. A Constituição não pode ser emendada durante a intervenção federal. Está aqui. No decretar e executar a intervenção federal. Não, cadê o procedimento? Está no Poder Judiciário do Supremo, quer ver? Artigo 103. Espera aí que eu vou achar. Não, não é aqui, gente. Deixa eu tentar de novo pelo... É que a gente vai achar. É logo na direitos políticos, partidos. É depois disso aqui. Dos estados, dos municípios. É nessa parte da Constituição. Compete. Aqui. Não, logo depois disso aqui. Da intervenção, tá aqui. A União não intervirá nos estados do Distrito Federal, exceto para... Então, estão aqui as hipóteses de intervenção federal. Então, o que autoriza o presidente da República a intervir ou ao Supremo Tribunal mandar o presidente da República intervir? Manter a integridade nacional, né, invasão, secessão, o Rio Grande do Sul querendo separar do Brasil, alguma coisa desse tipo. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação na outra, né, guerra do Mato Grosso do Sul contra o Mato Grosso para tentar unificar e formar o Mato Grossão, alguma coisa desse tipo. Por termo agravo e comprometimento da ordem pública. Essa hipótese aqui é uma das que entra nos presídios. Os primeiros pedidos de intervenção federal foram situações de segurança pública. Eu lembro de um caso de 1992 que um sujeito foi morto em Goiás, ou foi em Tocantins. Ele matou o pai. O cara matou o pai e foi preso na delegacia. Era no interior, e aí os populares invadiram a delegacia, bateram nos policiais e mataram o sujeito, lincharam ele dentro da delegacia. E aí tem um pedido de intervenção federal, porque a Secretaria de Segurança Pública não sei se era Acre, era nessa região aí, Centro-Oeste e Norte, entre o Centro-Oeste e o Norte, o estado. Ou era em Rondônia mesmo. O pedido de intervenção federal era justamente por essa ordem pública comprometida, né? O entendimento de que se uma delegacia de polícia foi arrebentada e a Secretaria de Segurança Pública não deu conta de conter uma situação dessa, significa que a calamidade está tão grande que é preciso fazer uma intervenção federal. É só para dar um exemplo do que seria o comprometimento da ordem pública. Esse é um dos primeiros casos que eu vi no Supremo, tá? E esse, como todos os outros que eu já falei para vocês, o Supremo pediu informações ao governo, acho que foi o de Rondônia mesmo, ao governo de Rondônia, e aí, depois de informado de que a Secretaria de Segurança Pública tinha aberto sindicância, tinha mandado equipes de militares para controlar a situação na delegacia, aí o Supremo falou, não, estão tentando resolver lá, então a gente não vai decretar intervenção federal. Outro exemplo, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes. Então, isso aqui é que, às vezes, os militares querem argumentar que estão invadindo as competências do presidente da República e, portanto, caberia intervenção dos militares. Só que essa intervenção aqui é intervenção da União nos estados, não é militar. Mas, enfim, seria algum tipo de coisa, a Assembleia Legislativa, depois o governador, sem seguir as regras constitucionais. O governador mandou fechar o Tribunal de Justiça no estado, coisa desse tipo. As que pegam, vão começar aqui, tá? Reorganizar as finanças da unidade da federação, que suspender o pagamento da dívida por
2 anos consecutivos, salvo força maior, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias, então se o governo parar de repassar o dinheiro para os municípios, prover execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Então o governador parou de cumprir decisão judicial, o Tribunal de Justiça mandou ele cumprir alguma coisa, o governador não está cumprindo. Seria caso de intervenção federal. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, representação e regime democrático, direitos da pessoa humana, isso aqui vai dar problema nos presídios, autonomia municipal, prestação de contas e aplicação do mínimo exigido de receita resultante de impostos estaduais compreendida proveniente de transferência, manutenção, desenvolvimento de ensino e ações de serviço público de saúde. Como eu já, nas minhas aulas constitucionais, já disse para vocês, a nossa Constituição é extremamente detalhada e ela manda aos estados e os municípios transferirem uma quantidade de recursos para a saúde e para a educação. E não só transferir, como eles têm que ser usados. Então, na educação tem que ser para pagar professor, não pode ser para construir escola, não pode ser para comprar merenda, tem que ser para pagar professor. Na área de saúde, tem que ser para contratar médico, contratar assistente de saúde, e aí tem o valor mínimo do salário deles, é tudo super regulamentado no nível constitucional. E aí, aqui, a ideia é que se o governo do estado não cumprir isso aqui, ou o município, né, caberia intervenção federal. Existem diversos problemas federativos no Brasil de repasse de recursos, de governos que não pagam precatório, governo que atrasa precatório, governador que está atrasado no pagamento de precatórios. Precatórios são ordens judiciais para pagar. É quando o judiciário dá uma sentença que diz que o governo está devendo e precisa pagar. Então, quando você não paga um precatório, você está desrespeitando uma ordem judicial. Então, você se encaixaria aqui, ó. Cadê? Deixar de cumprir ordem judicial, suspender pagamento de dívida, né? Se encaixaria por aqui. O texto da figura aqui, ela compara as decisões de pedido de intervenção federal com base na falta de cumprimento de precatório e de cumprimento de decisão judicial, que se encaixariam aqui nessas hipóteses, com os pedidos de intervenção federal que são relativos a direitos humanos em presídio, que inclusive tem representação. Então, ela é interessante essa pesquisa que ela compara os dois tipos e ela mostra que nos pedidos de intervenção federal sobre precatório, sobre decisão judicial, o governador toma medidas, ele responde ao Supremo, ele toma medidas para tentar sanar o problema, e nos pedidos de intervenção federal, tá aqui os casos julgados, os pedidos de intervenção federal por questões de direitos humanos, todos são indeferidos, tá? Nenhum pedido de intervenção federal é deferido. Podem ver aqui. Até hoje nunca foi nenhum deferido. Só que o fato do Poder Judiciário questionar o governador faz com que ele tome medidas. Que é um pouco a dinâmica que a gente vê no sistema interamericano de direitos humanos. A gente viu que as representações, as decisões da corte não têm muito efeito. Mas o fato de ter uma decisão força os governos a tomarem alguma medida. Suficiente ou não sei dizer. Mas alguma medida eles tomam. É uma dinâmica parecida. Só que quando é o Supremo perguntando, é mais forte do que quando é a corte ou a comissão. Então ela compara, e aí tem essa coisa interessante, que ela descobre que no caso de precatórios, você tem algum tipo de resposta. No caso de presídio, não tem. Não se faz muita coisa. Aí, enfim, ela conecta isso com... Olha o do presídio do Urso Branco aqui. Que no caso dos presídios não tem muita coisa que é feita. Mas o fato de você fazer o pedido de intervenção federal ajuda quando você entra com a representação na comissão e na corte, porque depois você consegue mostrar o esgotamento dos recursos jurídicos internos. Da mesma forma como no caso de Belo Monte, você entrar com a ADIM no Supremo mostra para a corte que, nem que seja pro forma, tá? Porque a gente sabe que o Supremo vai julgar contra, que você tentou, aí ajuda um pouco a justificar, a receber aquela representação. Então, essa é a natureza do texto, tá? Eu não vou entrar em muito mais detalhes sobre ele, deem uma olhada. Violação de direitos humanos no Centro de Atendimento Juvenil Especializado. Só para ficar um exemplo, pedido de intervenção federal por violações a direitos dos adolescentes. O relatório aponta a situação degradante da política pública, medidas socioeducativas, castigos,
gente que não limpa o xixi e cocô das crianças, aquelas coisas horrorosas que a gente sabe de presídio, de FEBEM, né? Então, ajuizou o pedido de intervenção federal, que não foi concedido, se você continuar lendo aqui, pela mesma situação. Caso de Rio Branco, tá aqui o que a gente vai ver agora na comissão. Mesma situação, intervenção federal, violação de direitos humanos. Né? E aí o Supremo não vai dar intervenção, mas vai fazer pressão política no estado de Rondônia, aqui no caso, para solucionar o problema. A gente já vai ver o problema no Supremo, tamanho que é. Aí daqui você parte para a corte. Tá? Esse é esse texto. O outro texto é uma resolução, tem várias resoluções aqui da corte, medidas provisórias e sentenças, no caso penitenciário de Urso Branco. Se vocês quiserem ler aqui o que foi feito, depois a gente vai olhar um outro texto onde detalha o que foi feito com mais cuidado, para vocês não precisarem ler tudo isso aqui. Mas está aqui uma resolução. O que foi o caso de Urso Branco? Vamos pegar o relatório da pastoral carcerária, que para mim foi quem fez o melhor registro do que aconteceu lá dentro, de tudo que eu li, que eu passei 2 dias lendo sobre esse negócio aqui. Eu botei aqui para vocês o relatório da pastoral carcerária, tá? Se alguém ficar mais curioso, interessado para ver essa história, tá aqui. Não é tão grande, vocês podem pular algumas partes. Cadê o relatório? Eu vou ler só um pedacinho para vocês, tá? Para vocês terem uma noção aqui do tamanho da encrenca. São várias rebeliões que aconteceram nesse presídio, de 2002, 2004, 2005, 2006 e acho que 2011. Tem uma série de rebeliões aí. As mais sérias são as de 2005 e 2006. Né? Vamos dar uma olhadinha. E todas elas têm a mesma causa. Qual é a causa das rebeliões? Pelo que eu entendi da história aqui. Você tem uma população carcerária super lotada, como em qualquer estado do Brasil, mas não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é que você tem uma diretoria do presídio e provavelmente gente da Secretaria de Segurança Pública de Rondônia que tinha uma política de torturar os presos. De torturar, literalmente. De ameaçar de morte, de torturar eles. Chega o ponto que os presos surtam lá dentro. Eles começam a fazer rebelião e aí logo depois da rebelião vem a chacina. E eu vou mostrar para vocês como é que a chacina é feita e depois eu vou mostrar um caso em Macapá igualzinho. Só que uma pessoa só. Aqui é um grupo de pessoas que é morta. E isso virou uma coisa horrorosa, recorrente, que começou a ativar as instituições de controle, o judiciário, e eventualmente chegou na corte interamericana. Deixa eu ler só um pedacinho de uma rebelião para vocês aqui, porque a história é longa, são várias histórias. Dá para vocês verem bem aí, está muito curto. Querem que eu aumente mais ou dá para ler? Aumentar mais um pouco, professor. Deixa eu esticar aqui na tela para mim também, então. Deixa eu tirar isso aqui do... Deixa eu tirar isso aqui. Não dá. Espera aí. Porque senão eu vou ter que estar fazendo assim. Mas eu faço assim. Então, são os diretores dos presídios que estão gerando esse problema, na minha opinião. No dia 31 de dezembro, então, o diretor do presídio Urso Branco, Weber Jordano, representando a superintendência, e o diretor não sei o quê, das quantas, Coronel Garrett, chegaram ao presídio para executar a ordem de recolhimento dos celas livres do juiz da vara de execuções penais. Todo presídio tem juiz de vara de execução penal e Ministério Público lá dentro, que fiscalizam o trabalho do diretor do presídio. Conjuntamente, o grupo tomou a iniciativa de retirar das celas dos pavilhões os presos que julgavam ser os matadores, colocando-os nas celas existentes fora dos pavilhões, nas proximidades do prédio da administração. Por volta das 21 horas, os presos dos pavilhões iniciaram uma rebelião e começaram a matar os internos do seguro. O que eles fizeram? Eles tiraram alguns presos que eles queriam matar das celas seguras e colocaram no pavilhão geral para os matadores matarem. É isso. Porque não é a polícia que mata, não é os chefes do presídio, não é o diretor que mata. O que ele faz? Ele tem facções dentro do presídio, tem rixa de morte ali dentro, tem gente muito complicada ali. Os presos não são uma unidade de irmãos ali que todos se ajudam. Tem gente que quer se matar lá dentro. E aí você tira as pessoas que você quer matar de uma unidade e põe na outra. E deixa os caras matarem eles. Né? É uma omissão comissiva do próprio Estado, proposital.
E aí, os presos dos pavilhões iniciaram a rebelião e começaram a matar os internos do seguro, pois grupos rivais foram colocados nas mesmas celas. Ok, essa é a dinâmica. Depois eu vou mostrar isso aqui no mapa. A tropa de choque da Polícia Militar entrou no presídio às 15 horas, às 18 horas após o início da matança. Após a revista, representantes da polícia divulgaram o total de mortes, 45 mortos, assassinados a golpes de chuços. Chuços é facão feito de cabeças decepadas, pernas e braços mutilados. Né? O governo do estado voltou atrás e divulgou como definitivo um saldo de 27 detentos assassinados. No dia 18 de fevereiro, foram encontrados os corpos em alto grau de decomposição dos internos, em um túnel do subsolo, descobertos dos... Aí, por que eles fazem isso? A gente não sabe direito por que eles liberaram isso daí. Pode ser queima de arquivo, pode ser corrupção, né? A chefia do presídio está envolvida com as facções, está ganhando dinheiro de uma para deixar ela matar a outra, coisas desse tipo mesmo. Por denúncia dos familiares, aí, enfim, esse é um caso. Em 10 de março, mais 2 internos foram assassinados em clara demonstração de que o Estado não detinha o controle da unidade. Aí o Estado começa a perder o controle da unidade, porque ele está fazendo o que os presos mandam, deixando uns matarem os outros. Aí, outra rebelião aqui. Eu quero descer logo para um caso aqui que fica mais claro esse negócio, que é da tortura. Eu quero mostrar para vocês a tortura agora. Isso a Pastoral Carcerária, ela consegue apurar. Isso é uma ONG, tá? Uma ONG da Igreja Católica. A Pastoral é excelente fazer essas coisas. Conversando com os presos e fazendo levantamento de documento lá dentro. E foram eles que fizeram a denúncia na representação na comissão, inclusive. Um dos grupos que fizeram. Eu quero achar a rebelião de 2006... Agentes penitenciários brancos adentraram o carcerário e descobriram que os presos haviam cavado um túnel para a realização de fuga em massa. Diante da descoberta, um grupo de presos portando armas de fogo passou a atirar contra os agentes. A direção do presídio acionou a polícia militar para resgatar os agentes. Em seguida, vários presos invadiram a cela do pavilhão B e passaram a golpear com facas artesanais os internos detidos ali. Deste ataque sobreveio a morte de Jefferson, assassinado com estocadas de chuço. Chuço é facão artesanal. No coração, 6, e também aqueles que furam. 6 outros presos ficaram gravemente feridos. A rebelião teve fim após negociação entre os líderes dos presos e a polícia militar no estado de Rondônia. Segundo informações obtidas por meio da imprensa, os presos pertenciam a facções rivais e havia pelo menos 7 armas de fogo nas dependências. Em decorrência desta rebelião e da possibilidade de existência de armas de fogo em poder dos presos, o CAPEM realizou uma revista em todos os presos, conhecida como Operação Pente Fino. Essa revista, eu não tenho certeza porque eu não consegui conectar lendo, mas tem uma decisão da comissão que pede, tendo em vista a situação lá, antes de 2006, que fosse feita uma procura de armas de fogo, porque tinha informação que tinha arma de fogo lá dentro, tinha que tirar armas de fogo deles. Eu acho que está até aqui, né, no texto que eu separei, porque esse é de 2004, quer ver, ó? Armas artesanais, no que a comissão pede, a ordem que a comissão dá. Ó, as alegações expostas no inferior da audiência que assistidas à continuação. A fim de garantir a segurança e a vida dos reclusos, é importante a apreensão das armas que se encontram em poder dos mesmos, o qual é muito difícil de realizar devido à superpopulação. Eu quero achar as recomendações. Tá aqui. Considerando aqui o que a corte está mandando nessa ordem aqui. Que, em conformidade com as resoluções da corte, o Estado deve adotar medidas para proteger a vida e a integridade de todos os reclusos na penitenciária do Urso Branco, deixa eu aumentar aqui também, assim como todas as pessoas que ingressem na mesma, entre elas os visitantes, sendo uma destas medidas a apreensão das armas que se encontram em poder dos reclusos, igualmente deve investigar os acontecimentos que motivaram a adoção de medidas provisórias e tal. Então, tem uma ordem da comissão aqui para fazer uma devassa e pegar as armas, né, do presídio. E aí tem, no caso aqui, que a gente está lendo,
uma devassa em 2006. A ordem foi em 2004. Aí tem uma rebeliãozinha e eles vão fazer a devassa, que é essa Operação Pente Fino, que a gente vai ver agora. Então, eu acho que, em parte, essa operação aconteceu por causa da ordem da corte, tá? Não sei se sem a ordem da corte ela teria acontecido ou não, mas, com certeza, tem uma pressão vindo, que uma das coisas que o Estado quer mostrar é que obedeceu a ordem da corte. E essa de 2004 não é a única, tá? Tem ordem de 2005 também no mesmo sentido. Aí foi feita a Operação Pente Fino. Como é que foi a Operação Pente Fino, para vocês verem? Realizada pelo CAPEM, COI, só terminou no dia 7 de outubro, começou no dia... Cadê? 2 de outubro. Começou no dia 2 de outubro, terminou no dia 7 de outubro. 5 dias para fazer uma devassa de arma. Todos os internos do presídio Urso Branco foram retirados de suas celas e colocados despidos, trajando somente roupas íntimas, na quadra de futebol da unidade ao longo de todo o dia. Até aí, ok, né? Eles estão fazendo uma devassa nas celas, tira eles das celas. Só que olha a sequência. Os presos passaram 6 dias dormindo ao relento no chão da quadra de futebol e fazendo necessidades fisiológicas no mesmo local, com o calor de Porto Velho, que é parecido com o nosso, nessa época do ano. Chegando a 40 graus, os presos sofreram queimaduras provocadas pelo sol, já que a quadra não possuía cobertura. Como medida de punição pela ocorrência da rebelião, assassinato e agressão a 6 presos, os internos do presídio Urso Branco ficaram sem receber visita familiar, então eles não podiam nem pedir socorro, porque eles estavam completamente isolados do mundo. Né? Aí no dia 8 foi uma comissão lá, formada por esposas, parentes e Ministério Público, para ver o que estava acontecendo. Então isso aqui, eu sinto que foi meio o presídio falando não só para a comissão, né? Mas falando, vocês querem que a gente faça uma devassa na cela deles? Tá bom. Bota eles todos aí para ficarem sentados no sol 5 dias, enquanto a gente procura com calma o que tem nas celas. Não, então, se vocês lerem isso aqui, tem uma série de práticas de tortura feitas e mortes mesmo, né? De você, como eu falei, abre umas celas, junta um pessoal que está ameaçado de morte com o pessoal que está ameaçando matar, que é para eles se matarem lá dentro e diminuir a população. Às vezes pode ter até corrupção, o pessoal do presídio está recebendo dinheiro de uma facção, coisa desse tipo. Exposição ao sol, à chuva, alimentação insuficiente, presos com queimaduras, enfim. Depois disso, teve uma outra rebelião mais para frente, que foi mais pesada ainda, né, e que virou... Aí vem um dos efeitos da comissão, tá? Virou uma ação penal. Teve uma rebelião, deixa eu ver se eu acho só essa rebelião para mostrar para vocês. Essa aqui, torturas e execuções sumárias dos presos em 2006 e 2007 por agentes do Estado. Agravamento da situação do presídio. Vamos ver se a gente vê aqui. Dos atos de tortura denunciados em 2006. Enfim, tem uma sequência aqui dos abusos cometidos na Operação Pente Fino. Pedidos por informação, iminência, nova rebelião. Segundo os familiares, a Operação Pente Fino resultara em atitudes temerárias contra os presos, tais como exposição ao sol, queimadura. Ensejou comunicação à Organização Mundial contra a Tortura. Tem um pedaço aqui da rebelião que morreu um monte de gente na sequência dessa Pente Fino. E aí virou um problema na comissão e na corte, aonde que rendeu uma ação penal contra os presos que mataram e contra os diretores do presídio e as principais autoridades lá dentro que abriram as portas para deixar os presos entrarem na ala dos outros. Né? Então, uma ação penal, né, séria, crime de homicídio e tudo, contra essa galera toda. E aí eu fiquei pesquisando esses dias o que aconteceu com essa ação penal. Como é crime de homicídio, é tribunal do júri, tá? Isso é uma coisa à parte que eu vou discutir com vocês, o problema do tribunal do júri também. Mas aí a minha dúvida era se efetivamente puniram os diretores do presídio. Se vocês olharem as notícias dessa ação penal, rapidamente a gente descobre que todo mundo que foi punido foram os presos só. Esses aqui chegaram a ser pronunciados no tribunal do júri, são funcionários do presídio responsáveis.
É diretor de presídio e os caras que abriram o portão lá e deixaram os outros entrarem. Né? E não. Quer ver, ó? Edilson Pereira da Costa, ex-diretor de segurança do presídio Sul Branco, foi absolvido da acusação de ter responsabilidade pelas 27 mortes ocorridas no interior da cadeia em 2002. O Ministério Público do Estado pediu a absolvição do réu. Então, o próprio MP, em conluio com... Sei lá se foi em conluio, às vezes o promotor ele acha mesmo que tem que soltar o cara. Enfim, por isso que o Ministério Público é complicado. O Ministério Público pediu a absolvição. Então, se o órgão de acusação pede para absolver o sujeito, não tem o que fazer, entendeu? O júri e o juiz não vão mandar condenar ele, pois entendeu que ele apenas obedeceu às ordens de seus superiores. Esse é o argumento, obedecendo ordens. Parece coisa do Eichmann em Jerusalém, do nazista, né? Não, eu estou botando os judeus aqui no campo de concentração, eu estou ligando a câmara de gás, mas eu estou só obedecendo ordens, tá? Com o posicionamento do MP e reforçado pela defesa, os jurados convenceram-se de que o acusado não deveria ser culpado pelas mortes. Depois eu vou explicar para vocês a questão do júri aqui. A acusação que pesava contra Edilson era de que ele era um dos responsáveis pela transferência de presos ameaçados de morte para o local onde estavam seus algozes. É isso aqui o problema. Se o cara mandou matar eles, se tu põe os caras juntos, tu sabe que eles vão morrer. Durante a rebelião, há 9 anos. Essa ordem, segundo o réu, em depoimento no plenário, não partiu dele, mas que apenas cumpriu, sem saber, contudo, que os presos seriam mortos. Sei. Conta outra. Tenho certeza que eles não gritaram, não. Não põe aqui, pelo amor de Deus, que eu vou morrer. A conduta do réu para os promotores é reprovável, mas não pode ser entendida como quem tinha poder de mando na situação. Então, quem tinha a cara pálida? Porque alguém mandou isso aqui. Ninguém foi punido da administração pública nessa ação criminal. Tem muita gente que foi punida, mas todos foram os presos que mataram. Os outros é que foram punidos e, enfim, condenados por homicídio qualificado. Mas esses caras já têm 500 anos de prisão na cabeça, mais 400 anos, ou não faz diferença para eles. Até porque ninguém fica preso no Brasil mais que 30 anos, você é solto depois de um tempo. Então não faz diferença. Para a galera que está dentro, matar alguém não faz a menor diferença. Então, essa é a estratégia quando você quer matar o sujeito na prisão, tá? E aí depois a gente vai olhar a atuação da comissão um pouquinho mais sobre esse assunto, mas só para vocês entenderem o que rolou aqui. Então, isso foi parar na comissão, tá? E aí eu fui tentar conseguir ver uma linha do tempo que me mostrasse o que a corte fez e qual foi o efeito que isso teve na política para resolver o problema. Porque, eventualmente, o presídio foi esvaziado, ele foi desligado por um tempo. Tem até notícia aqui disso, que o presídio está aqui. O presídio Sul Branco em Porto Velho é desocupado e deve passar por reforma. Então, eventualmente, esse presídio foi desligado, porque o negócio estava muito desgracento lá dentro. Ó a quadra onde os caras ficaram no sol. O local que sempre foi palco de muito barulho, superlotação, está vazio agora. Eu vi uma outra reportagem mais recente que ele está sendo reinaugurado. Ele está voltando a funcionar esse ano, parece. Depois de ter sido esvaziado. Aí, essa é a história. Vamos ver agora a relação da corte com o que aconteceu. Eu achei uma dissertação de mestrado excelente que faz essa conexão, que eu botei aqui para vocês, se vocês quiserem ler com calma, que é essa dissertação da Natasha Karenina. Pós-graduação em Direito na Federal de Santa Catarina, mestre em Direito, essa é uma dissertação de mestrado. Tem 160 e poucas páginas. Eu separei algumas partes aqui só, onde ela mostra, página 42, onde ela mostra um pouco essa conexão. Opa, peraí. Aqui. Diante desse cenário, ainda em julho de 2002, peticionários ao CIDH apresentaram informações à corte sobre o cumprimento das medidas provisórias pelo Brasil e expuseram a pouca mudança na grave situação da insegurança sofrida pelos internos do presídio. Os representantes do Estado não realizaram visita em loco, isso em 2002 ainda. Não foram iniciadas obras de construção de outros centros penitenciários, policiais militares permaneceram no interior de Urso Branco, em descumprimento da legislação nacional.
Porque a nossa legislação fala que você não pode misturar presos policiais com presos comuns, porque senão os caras morrem. Quanto às investigações para apurar a materialidade e a autoria das mortes dos 27 presos, até aquele momento não havia nenhum indiciamento quanto aos crimes. Depois da decisão da corte, que tem aqui, é feito o indiciamento, tá? Aquele que vocês viram que não deu em nada. Puniram só os presos, não puniram os diretores do presídio. O descumprimento das medidas outorgadas ensejou nova solicitação de nova medida provisória para proteger a vida e a integridade deles, que emitiu uma segunda resolução em 2002. A resolução que eu coloquei para vocês é de 2004, para vocês verem que teve várias. O Estado elaborou um relatório que apresentou o rol das seguintes medidas adotadas. Então, aqui eu começo a perceber as respostas que o governo de Rondônia está dando para a corte, né, que o governo federal e o governo de Rondônia estão dando para a corte interamericana. Substituição da força policial por agentes penitenciários, porque quem fazia a segurança do presídio não eram agentes penitenciários, eram policiais militares, e isso faz diferença na cultura da instituição. Os policiais militares que prenderam eles são agora os que vão policiar eles. Imagina o grau de nível de fricção entre polícia e presos, né? Por isso que as penitenciárias têm agentes penitenciários. Aqui no Amapá tem agente penitenciário. Agora nem mais agente penitenciário. É polícia penal, chama, parece. O governador esse ano aprovou uma lei que mudou o nome deles, para autorizar eles a portarem armas e tal. Então, eles não trabalham como polícia, eles só trabalham no presídio, né? E aí, uma das ordens era que fossem tirados esses policiais lá de dentro, e aí o Estado responde dizendo, olha, a gente fez concurso para 45 agentes penitenciários para substituir. Início da construção de 2 novos presídios, realização de visitas periódicas por representantes do poder público para retirar as armas fabricadas, né? Essas visitas a gente viu no que dá. E a administração, promoção de um mutirão de assistência jurídica, abertura de processo administrativo e inquéritos policiais para averiguar as mortes, também não deram em nada. Os processos administrativos têm resultado. Eu vi alguns onde esses caras foram punidos, esses sujeitos que autorizaram, né, que uns matassem os outros lá dentro. Alguns perderam cargo, alguns foram transferidos, mas ninguém foi punido criminalmente. Aí a CDH se manifestou em relatório que apresentou contestações e preocupações. Um dos novos presídios a ser construído não seria entregue tempestivamente. Reparem esse diálogo aqui, né? Uma correção é feita em relação à lista. Aí a comissão fez algumas solicitações, dentre elas, investigações penais e administrativas das denúncias de tortura, emissão de uma lista com os nomes de todos os agentes penitenciários e policiais militares que se encontravam em Osso Branco em 2002, quando tiveram as 27 mortes, e outra com o número dos detentos, condenados e dos provisórios, que era um problema que a gente tinha no Brasil, ainda tem, que é essa coisa do descontrole, de não saber quem são os presos provisórios e os presos condenados efetivamente, que não podem estar misturados. A nossa própria legislação fala que os presos preventivos têm que estar separados dos que estão cumprindo pena. Isso não acontece ainda, mas pelo menos a gente tem um controle de quais são quais agora, porque está tudo informatizado, a gente consegue identificar fácil eles agora. Antes era papel, então as coisas se perdiam. Enfim, uma série de medidas para facilitar o andamento judicial dos processos deles, situação de extrema gravidade e urgência, com a vida e a integridade pessoal dos internos, continuava o risco de vulnerabilidade, as medidas da resolução anterior foram reiteradas e foram determinadas ainda ao Estado, né? Não foi cumprido tudo, precisa cumprir tudo que a gente está mandando. A adequação dos presídios, a investigação dos fatos que não foram investigados ainda, a adequação dos presídios, às normas internacionais. Enfim, solicitou ao Estado a comissão que providenciasse a criação de um mecanismo adequado de coordenação e supervisionamento do cumprimento das medidas provisórias. Aí ela vai falar que destaca-se a importância da requisição concreta a respeito da apreensão de armas que se encontravam em poder dos internos e a solicitação da criação de um mecanismo de coordenação concretos a fim de garantir a cessação da situação de extrema gravidade. Ao longo de 2003, os peticionários continuaram a fornecer novas informações.
A Corte foi informada em 2004 da vigência da segunda resolução, na vigência da segunda resolução que ocorreu uma nova rebelião, que terminou com o saldo de 14 assassinados. Teve tomada de refém, as coisas foram transmitidas ao vivo pelo Jornal de Rondônia, ápice do abandono dos presos. Entre a segunda e a terceira resolução, o Estado brasileiro apresentou 12 relatórios sobre medidas provisórias. Seu conteúdo fundamentou a emissão da terceira resolução da Corte. Como o Estado brasileiro não cumpriu os requerimentos anteriores, houveram várias reiterações por parte da Corte. Foi reiterado ainda ao Estado e à Comissão a solicitação de tomar providências para resolver o problema. Inclusão de visitantes no hall de pessoas a serem protegidas pelo Estado, porque eles tinham sido sequestrados aqui nessa rebelião aqui de 2004. E participar de uma audiência pública. Essa resolução se destaca por ser a primeira sobre o caso a convocar as partes para uma audiência pública, a fim de que exponham seus argumentos para o cumprimento das medidas provisórias. Isso aqui é que deu, acho que, ensejo à entrada da pastoral carcerária lá dentro, tá? Esse relatório aqui, que é de 2007. Eu acho que isso aqui foi feito a partir da determinação de audiência pública, para conversar com os presos, porque tá cheio de entrevistas de preso aqui dentro. Se vocês lerem, eles conversam com os presos muito aqui. Então, eu estou tentando mostrar para vocês alguma coisa que sai disso, tá? Porque a gente está vendo que realmente, se o Estado não está interessado em resolver o problema, é difícil. Convocação de audiência pública. Quarta resolução, que se destacou por incluir a síntese da audiência convocada na terceira resolução. Então, não foi a audiência... O relatório de 2007, eles devem ter participado da audiência em 2004, lá o pessoal da pastoral devia estar dentro já lá. 6 relatórios são apresentados. O Estado já havia adotado... Esse aqui é o Estado falando que já tinha resolvido o problema. Para cessar a rebelião com uma transferência de presos ameaçados do seguro para outra área. Aí eles tentaram diminuir a superlotação, tem uma lista atualizada de presos, que informa que reduziu o número de presos. Enfim, vocês estão vendo a sequência. Eu queria só mostrar para vocês a sequência de relatórios e decisões e relatórios da Corte para tentar solucionar o problema. Entre as medidas, aquilo que eu falei para vocês, a ação penal. Mas a ação penal não deu certo. Aí eu vou falar do júri um pouquinho. Muitas dessas violações de direitos humanos, que envolvem o Estado, envolvem crime de homicídio, não tem uma solução a contento, porque vai ser julgado por tribunal do júri, e o tribunal do júri, ou porque o Ministério Público tem uma atitude de pedir pela absolvição, como foi o caso aqui, ou porque os próprios jurados acham que os agentes do poder público não são responsáveis. Então, é uma coisa que está além do problema judicial, é uma coisa da cultura. Né? Se você junta o povo de Rondônia e pergunta no júri se o policial é culpado por o preso ter morrido, pelo fato de um preso ter sido assassinado pelo outro preso, e o jurado fala que não é culpa do chefe do presídio, que abriu o portão para um preso entrar e matar o outro preso, não tem muito o que ser feito do ponto de vista jurídico, porque o tribunal do júri é soberano. Se o tribunal do júri inocenta, a Corte Interamericana vai continuar dizendo que o Brasil não está punindo os responsáveis. Mas aí o Brasil vai responder, eu não posso fazer nada, eles foram inocentados no tribunal do júri. Eu, governo federal, eu não posso interferir no tribunal do júri de Rondônia. Hoje em dia até pode, né? Aquilo que eu falei para vocês, tem a figura da avocatória federal. O Procurador-Geral da República pode pedir para transferir um caso desde 2004, 2005, quando foi aprovada a emenda constitucional 45. Ele pode tirar um caso da esfera estadual e trazer para a esfera federal para evitar que esse tipo de conluio entre Ministério Público local, jurados que têm raiva dos presos e quer que eles morram mesmo, acabem gerando impunidade contra os agentes do Estado. Mas nesse caso aqui não aconteceu nada disso ainda. Então não foi nada disso que foi efetivado. Tá? É um pouco essa história de Urso Branco que eu queria mostrar para vocês.
e a atuação da corte e da comissão. Tem várias decisões, vocês viram lá 5, 6 decisões liminares e relatórios da corte tentando forçar o governo de Rondônia, pelo governo federal, né, porque a corte ela não se dirige ao governo de Rondônia, ela se dirige ao governo federal. O governo federal pede informações da Procuradoria do Estado de Rondônia para tentar mostrar que está tentando fazer alguma coisa. E aí você tem algumas coisas que efetivamente são feitas, mas não dá para dizer até que ponto foi a atuação da corte que gerou esses resultados. É difícil fazer essa conexão entre o que disse a corte e o que fizeram os responsáveis pela administração pública. Às vezes a gente pega alguma coisa do ponto de vista da pesquisa empírica, né? Fazer essa conexão. A gente às vezes pega algumas coisas, por exemplo, o inquérito policial que foi instaurado e a prisão, né, e o processo do Tribunal do Júri foi instaurado depois do pedido da corte. Então, de fato, teve um efeito. Só que os caras foram inocentados. Foram presos, quem foi condenado foram os presos que mataram os outros. Mas o pessoal, os administradores públicos, não foram condenados. Tem um outro lado disso, que não é o lado criminal, que eu não mostrei para vocês aqui, que é a responsabilidade civil do Estado brasileiro em indenizar as vítimas, que a corte sempre pede, a comissão também, e que tem acontecido, de fato, tá? Aí eu vou mostrar para vocês um caso aqui. É esse aqui. Vou tirar o nome da Dona Maria aqui, que é para não... Mas tá no TJ, tá? O processo é esse aqui. Então, o que aconteceu? Deixa eu entrar no processo, porque eu vou mostrar a inicial para vocês. Isso aqui é a última manifestação que eu fiz. É uma situação muito parecida, só que não foi uma situação em massa, é um indivíduo, né? Não é uma coisa assim de grupos lá dentro e de total falência do presídio, que está sob o controle das facções. Aqui é uma situação de uma pessoa só. Está aqui. Ação indenizatória por danos morais contra o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá, que é uma agência, né? Uma autarquia do governo estadual. Então, ela tem personalidade jurídica própria. Você não entra com ação contra o Estado, mas entra contra a autarquia e o Estado também. Os fatos. A parte requerente é genitora do senhor... Deixa eu ver se eu aumento para vocês aqui. É requerente do senhor Alain Reinaldo, que se encontra sob custódia no presídio. Em audiência de custódia, a vítima teve prisão flagrante convertida em prisão preventiva. Como é que funciona? Quando você tem um flagrante, em 24 horas você tem que estar na frente de um juiz que ou vai converter o flagrante em preventiva, que é uma prisão cautelar, ou ele vai deixar uma pessoa sair em liberdade provisória, ou ele coloca uma tornozeleira, alguma outra medida ali. Só que esse foi para prisão preventiva. Conforme a recomendação feita pelo próprio juiz na audiência, o filho da requerente deveria ser posto em isolamento em relação aos demais detentos, a fim de que fosse resguardada sua incolumidade física. Tinha alguma coisa aí que esse cara ia ser morto lá dentro se ele entrasse. Ocorre que, em nítida violação da determinação judicial, o sujeito foi colocado em isolamento, não foi colocado em isolamento, mas sim na cela de triagem do IAPEM com 31 neguinhos. De acordo com a certidão de óbito, a pessoa faleceu lá dentro, sendo a morte decorrente de asfixia mecânica por constrição do pescoço, enforcamento. Eu li o laudo da polícia técnica, ele foi enforcado pelos outros presos. Tem um sujeito até que se falou, fui eu que matei mesmo. Mas o ponto não é que o sujeito que matou, o ponto é que ele morreu por omissão do Estado. E aí a tese jurídica, quem estuda direito administrativo mexe muito com essa discussão, fala da responsabilidade objetiva do Estado. Né? O Estado brasileiro ele tem responsabilidade objetiva pela conduta dos seus agentes. Então, se um policial dirigindo uma viatura bate no seu carro, com culpa ou dolo, você vai ser indenizado. Mas não é o policial que vai te indenizar, é o Estado. Depois o Estado tem ação regressa contra o policial se ele quiser recuperar o dinheiro. Mas é a responsabilidade chamada objetiva. Eu não preciso demonstrar culpa nem dolo, basta eu demonstrar conduta
o nexo de causalidade e o resultado. E aí eu tenho direito a receber essa indenização. Tem também uma discussão na área do direito administrativo se somente é possível em condutas comissivas ou também omissivas. Porque aqui é uma situação de omissão. Né? O resultado da morte do rapaz foi gerado por uma omissão, de não separar ele dos outros presos. Assim como, às vezes, a morte de uma pessoa num hospital público é gerada por uma omissão dela não ter recebido o antibiótico que ela precisa, porque está sem antibiótico no Estado. É uma coisa que está acontecendo agora com o pessoal da Covid. Tem umas infecções que estão dando aí que precisam de antibiótico que não tem no Amapá. Coisas desse tipo, ou porque não tem leito, né? E isso gera responsabilidade do Estado. Ele tem que indenizar a família da pessoa que morreu. Por muito tempo, os tribunais não davam isso, mas começaram a dar agora, de 2010 para cá, mudou a jurisprudência. Então, esse aqui é um exemplo de jurisprudência, ó, morte de preso dentro do estabelecimento prisional, responsabilidade do Estado. E aí é uma situação dessas. Conclui pela responsabilidade objetiva em razão da omissão dos seus agentes no cuidado e vigilância do custodiado, estando tal posicionamento em consonância com a jurisprudência dessa corte, no sentido que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia é objetiva. Isso aqui foi uma mudança no entendimento do Supremo, o ministro Barroso tem capitaneado muito essa mudança de entendimento nessas situações. Então, é um caso onde pode ser que as coisas mudem um pouco, porque se o Estado não gasta dinheiro e não responsabiliza seus agentes pelo que acontece no presídio, ele vai gastar dinheiro depois indenizando as famílias. Então, é uma forma de gerar pressão, né, no atacado. Mas a gente ainda não consegue responsabilizar criminalmente os agentes do Estado por omissão nesses casos, como foi o caso do Urso Branco. Vocês viram que o pessoal do presídio, né, esses caras aqui... cadê? Esses caras aqui, ó, Osmar Pereira... Não é esse aqui, não. É aqui. Rogério Pinheiro Lucena, Weber Jordano e Edilson Pereira da Costa, que eram os agentes públicos que foram responsáveis pela deixar os presos se misturarem, de propósito, não foram condenados. Tem medidas administrativas contra eles, eu pesquisei, mas criminalmente eles não foram condenados. Mas, assim, o que tem tido é uma responsabilidade civil, que também responde a uma das demandas que a Corte e a Comissão fazem na área de direitos humanos, tá? A responsabilização civil e indenização das vítimas. Isso tem acontecido. Só que, no final das contas, quem paga a conta é a gente, né? Os agentes do Estado, os diretores de presídio, saem livres e o governo do Estado gasta dinheiro nosso para pagar a indenização e fica tudo por elas mesmas. Até que ponto isso gera uma mudança de comportamento, fazendo com que, eventualmente, os chefes de governo, os gestores públicos, resolvam gastar dinheiro contratando mais agente penitenciário, aumentando o número de celas, mantendo a ordem do presídio, até que ponto não, eu não sei dizer, porque isso precisa de pesquisa para saber. Mas isso, assim que está o estado da coisa. Né? E parte dessa dinâmica é o sistema interamericano. Né? A Corte, vocês viram, atuando aí em tentar obrigar o Estado brasileiro a cumprir com essas medidas. E aí também entra um pouco a figura da comunidade de intérpretes. Essas pessoas que estão militando no sistema interamericano, elas estão em conexão com ativistas na área de direitos humanos em outros países, e isso ajuda a criar os entendimentos judiciais e as interpretações jurídicas que avançam a causa dos direitos humanos localmente, né? No caso aqui na situação dos presídios. Então, esses são os efeitos que a gente consegue vislumbrar dessa dinâmica. Mas aquilo que eu disse para vocês, as decisões da Corte e da Comissão não podem ser cumpridas no Brasil como seria uma decisão judicial. Você não pode pegar... Não existe esse mecanismo ainda. O texto da pequena aqui, da taxa, até aponta isso de novo. Né, que até hoje no Brasil não existe esse mecanismo de cumprimento das decisões. Eu não vou achar a página, mas será que é 125? Eu anotei aqui, vamos ver se é. Onde ela fala também isso que eu já disse para vocês, não existe mecanismo de cumprimento dessas decisões. O que existe é pressão sobre o Estado. Deixa eu ver se eu acho rapidinho.
E você tem agentes jurídicos que estão tentando empurrar essa agenda, né? De novo, a Defensoria faz muito isso. Eu fiz isso esses dias, mandando fazendo um relatório sobre esse caso aí, para indenizar a mãe do coitado que foi enforcado na prisão. Ele não foi condenado à morte, né, gente? Se foi uma omissão de propósito, ou se foi uma omissão realmente por inépcia do agente, a gente não sabe dizer. De qualquer forma, o Estado tem que indenizar. Mas é importante descobrir se o cara deixaram ele morrer porque, né, de repente, o agente penitenciário recebeu um dinheirinho lá para botar ele na cela junto com os outros. Cadê? É na página 125 a prova. Não, é nessa aqui. Aqui é um pouco que ela concluindo, né? Esse caso evidenciou a capacidade real da corte agir enquanto portadora de influência política. Na concepção dela, né? Eu não sei se conseguiu tanta coisa assim, não. Mas a conclusão dela é essa, ó, que de fato a corte teve uma influência política. Eu acho que até talvez tenha tido, mas eu não consigo ver tão claramente como ela está dizendo aí. Como ela é do direito, o pessoal do direito adora dizer que o sistema interamericano funciona, que tem dentes, que é efetivo, mas eu acredito que seja menos efetivo do que eles dizem que é, pelo que a gente tem visto aqui nas nossas aulas. Né? Nesse diapasão, a sua eficácia deve ser medida tanto pela corte, pelo que a corte foi e é capaz de convencer indivíduos a mudar de comportamento, ao invés do quanto conseguiu ou consegue obrigá-los a fazê-lo. A persuasão não se relaciona aqui ao mero convencimento jurídico ou político, e sim ao status de credibilidade que a corte vem consolidando. Quer dizer que você vai medir o sucesso dela pelo quanto que eles são respeitados? Não, eu quero medir o sucesso dela pelo o quanto as decisões são implementadas. Por isso que eu acho que o pessoal do direito é meio fraco nesse ponto. Como elementos de reforço, maior transparência, tá, isso aqui. Esses elementos contribuem positivamente para a imagem da corte frente aos outros tribunais internacionais, os estados, sociedade civil, transparência. Conforme mencionado, a corte manifestou sua influência de forma não antecipada decisivamente no caso do Urso Branco. As resoluções da corte despropositadamente inspiraram indivíduos e instituições domésticas não previamente identificadas a agir de formas não planejadas. A conclusão dela aqui, tá? Talvez tenha acontecido isso mesmo, mas eu não consegui ver essa certeza. Porque eu preciso ver, tem que entrevistar o diretor do presídio, perguntar, você fez isso porque a corte mandou? Ou você fez isso porque é isso que você faz sempre mesmo? Tem que ver essa conexão. Do ponto de vista científico, né, de ciências duras, eu tenho que ver que o cara mudou de comportamento por causa da corte. Só você ter uma decisão da corte, uma mudança de comportamento, não quer dizer que uma coisa causou a outra. Né? Eu tinha um professor meu que costumava brincar. Só porque aumentou o número de sobrevoos de cegonha sobre Londres e naquele mês nasceu umas crianças em Londres, não quer dizer que as crianças nasceram porque a cegonha passou voando e trouxe o bebê. É uma correlação. Correlação não é causalidade. Você tem que mostrar que uma coisa forçou a outra. Eu não vejo isso no trabalho dela, não vejo isso nas pesquisas feitas até hoje, porque é muito difícil mostrar isso. Mas, de fato, tem um diálogo institucional rolando. Vocês viram, né, que existe ordens da corte, respostas do Brasil, com medidas que foram tomadas no presídio. Então, né, tem alguma coisa por aí mesmo. O pedido de intervenção federal, protocolizado pelo Ministério Público no Supremo, a decretação do estado de emergência no sistema prisional de Rondônia e a interdição parcial do Urso Branco pelo juiz da vara de execuções são exemplos da influência não antecipada da corte. Então, a gente viu essas coisas mesmo. Isso aqui foram feitos pelos atores locais, né? O pedido de intervenção foi feito antes da representação, com aquele objetivo que eu falei para vocês, de justificar o esgotamento dos recursos jurídicos internos. Né? O pedido de intervenção federal não vai para frente. A gente sabe que não vai para frente. A decretação do estado de emergência talvez tenha alguma coisa a ver com isso. E a interdição da vara pelo juiz da vara de execuções, né? Não sei se ele fez isso por causa da corte. Talvez ele fosse fazer isso de qualquer forma, porque a situação estava tão gritante, e é a obrigação do juiz da execução fazer esse tipo de fiscalização mesmo. As resoluções não previram diretamente essas medidas, mas sua influência
despropositada foi suficiente para mobilizar o Ministério Público Federal e provocar uma reação encadeada de defesa e garantia dos direitos humanos. De novo, não vejo isso, não tenho certeza. Mas realmente tem alguma coisa de diálogo aí entre as instituições. Tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Estão exaustos? Deu para ver um pouco? Vamos lá, Camilo. Boa pergunta. Quem advoga contra o Estado ou contra os agentes públicos no caso de urso branco no tribunal? Se for uma questão criminal, é o Ministério Público, a princípio, que faz a ação penal, né? Mas a ação penal pode ter assistência jurídica de advogados contratados pelas vítimas também, para tentar responsabilizar os agentes públicos, pessoalmente, as pessoas. Você pode ter alguma ação do Estado contra o seu agente, né? Algum tipo de tentativa de punição administrativa, e aí a Procuradoria do Estado, num processo administrativo, que vai tentar averiguar a responsabilidade do agente público, penalmente, ou civilmente, também, para recuperar dinheiro de indenização. E agora, do ponto de vista civil, o que acontece é aquilo que eu mostrei para vocês. A vítima, ela entra na justiça contra o Estado, não contra os agentes. Ela até pode colocar os agentes na ação, mas quem vai pagar a indenização é o Estado, no final das contas. Até porque a indenização é 100, 200, 500 mil reais. Então, não é o funcionário público, o agente penitenciário, que vai ter esse dinheiro para pagar. Às vezes dá isso, Jeff. Às vezes não dá tudo isso, não. Às vezes dá 50, 40. Vamos ver quanto é que é essa causa? Vamos ver essa aqui? 200. Tá aí, esse é o valor. 200 mil. É por aí. É uma vida, né, cara? É uma vida que se perdeu. Então, existem 3 esferas: a civil, a administrativa e a criminal. Na esfera civil, os familiares da vítima vão entrar com ação contra o Estado, para o Estado pagar a indenização civil, por responsabilidade civil, por ter dado causa àquela morte, né, por omissão do seu agente. Na esfera administrativa, então, aí o civil é assim, aí o familiar, ele entra com ação com o advogado ou pela defensoria. Se ele não tiver dinheiro para pagar advogado particular, a defensoria pública faz essa ação para ele. No caso que a gente está vendo, é a gente que está fazendo. Na esfera administrativa, você tem um processo chamado PETs, né, processo administrativo disciplinar, PAD, processo administrativo disciplinar, dentro da Secretaria de Segurança Pública contra aquele agente, que vai ser averiguada a infração administrativa. Tem uma série de... Ah, tá. Qual é a série, Jeff? Aquela com a Viola Davis, que é How to Get Away with Murder. Sobre isso? Só que é nos Estados Unidos. Não, mas é uma temporada que ela processa o Estado por isso, disso de carcerário, só que abordando do racismo. É muito legal o que ela faz. Os americanos, eles estão colocando muito esse problema naquele recorte de racismo estrutural. A gente tenta fazer isso aqui também, principalmente lá no Rio de Janeiro, porque os presos são todos negros, né? A população carcerária brasileira é negra. Aí eles foram presos porque eles são pretos? Não. Mas tem uma relação aí que está acontecendo, né, de causa e efeito, que é o que chamam de racismo estrutural. O policial, ele não para o branco, ele para o preto para ver se tem droga na mão, esse tipo de coisa. Por aí. Então, civilmente é isso. Então, a família contra o Estado para ser indenizado. Administrativamente, o poder público, a Procuradoria do Estado, em processo administrativo disciplinar contra seus agentes. Aí depende da iniciativa do poder público fazer isso. Eu nunca vi muita pesquisa sobre esses processos administrativos disciplinares, mas costumam acontecer, tá? E o cara vai ser punido. Tem várias punições, desde a advertência até perda do cargo público. Mais que isso, ele não vai ser punido administrativamente. Se é policial militar, tem uma prisãozinha administrativa que ele pode passar. Prisão administrativa militar. Mas não é punição, é uma prisão cautelar e tal. Criminalmente, é o Ministério Público que vai entrar com ação criminal. Existe a possibilidade de ação queixa-crime subsidiária da ação criminal. No sistema penal, se o Ministério Público cai em desídia, se ele não entra com ação criminal, se ele não faz nada depois de um certo prazo, ou a vítima pode entrar com ação criminal, uma denúncia criminal que vai ser processada. Só que se chama denúncia...
queixa criminal subsidiária da denúncia. Enfim, só que isso nunca é aceito pelos juízes muito. Primeiro porque quando você entra, se o Ministério Público não estiver fazendo nada mesmo, ele toma ação de ti, ele pode fazer isso. Você entra com ação, aí quando o Ministério Público vê a ação, ele vai lá, não, deixa que eu toco agora. Segundo, porque o Ministério Público sempre alega que ele não fez nada ainda porque ele está investigando, porque ele está pedindo medidas, está pedindo mais investigação, ou porque ele vai pedir o arquivamento, porque ele acha que não tem indício, não tem como provar. Se ele acha que não tem como provar, ele vai pedir para arquivar. Ele não vai entrar com uma ação penal que não tem indícios de autoria, que não tem prova de materialidade, que são os pré-requisitos necessários para o ingresso da ação penal. Então, no fim das contas, é o Ministério Público, tá? Se o Ministério Público não faz nada, não anda. Tem os casos engraçados que são da política, né? Outro dia eu estava vendo uma dessas ações privadas, subsidiárias da pública, contra a Sueli Pini, a desembargadora do TJ recente aposentada, e contra o Valdez, por causa de um caso de corrupção, coisa cruzada, nomeação cruzada de parente. Sueli nomeou um parente do Valdez, o Valdez nomeou um parente da Sueli no gabinete, cada um do outro. E aí houve a representação, que não pode fazer isso, e o Ministério Público fez algumas investigações, mas não deu entrada na ação. Aí a galera da política, que é contra o Valdez, entrou com uma queixa subsidiária, dizendo, o Ministério Público não fez nada, eu vou entrar com a denúncia. Só que o Supremo, o STJ, no caso, que é desembargador e governador de estado, é no STJ. O STJ disse que não aceita porque o Ministério Público tentou e não entrou porque ele não viu indícios. Então, você não pode entrar no lugar do Ministério Público, só se o Ministério Público não tivesse feito nada mesmo, tivesse sentado em cima e não movido a ação. Então, nunca vai para frente essas. Então, no criminal é o Ministério Público. Se é homicídio, se é crime contra a vida, tribunal do júri. E aí é um problema. Tem várias violações de direitos humanos no Brasil que não foram para frente as ações penais porque o júri inocentou as pessoas. Outro caso que eu lembro agora de cabeça é no Pará, uma greve. Teve um negócio do MST que parou uma rodovia no Pará e a polícia. O comandante da polícia foi mandado ordem para chegar lá e tirar todo mundo da rodovia e mataram sem terra lá na rodovia, que estavam parando a rodovia. E aí isso foi virar tribunal do júri e os jurados inocentaram os policiais que fizeram a matança. Então, se o júri é soberano, se ele inocenta, não tem muito o que fazer. Mas, enfim, uma das formas de tentar lidar com esse problema é a avocatória do procurador-geral tirar isso do Estado e trazer para a esfera federal para evitar esses conluios locais entre polícia, Ministério Público, que são órgãos que trabalham muito juntos, então às vezes os promotores são casca grossa também, são meio loucos, querem esses penalistas muito... Não são todos, tá? Tem muitos promotores excelentes na área penal. Tive professores penalistas ótimos que trabalhavam no grupo de combate ao crime organizado, que são as pessoas mais corretas do mundo. Mas tem alguns que são loucos. E, às vezes, tem uma ligação entre o governo do Estado e o Ministério Público quando é um caso que envolve muitos policiais que tenta abafar a coisa. Aí não tem resposta. Não sei se eu te respondi aí, Alexandre. Tá? Então, era um pouco isso que eu queria mostrar para vocês, essa realidade da judicialização na área de direitos humanos, na área de presídios, e a conexão dela com o sistema interamericano de direitos humanos. Como é que essas coisas vão se conectando e até que ponto a Corte e a Comissão conseguem fazer alguma coisa. E digo de novo, a Corte e a Comissão são as que mais conseguem. Quando a gente for olhar o TPI e a Comissão da ONU, vocês vão ver que elas não fazem nada mesmo. Então, o máximo que eu posso dizer que é feito é um pouco essa criação da comunidade de intérpretes, né, os advogados de direitos humanos aqui do Brasil, os defensores públicos, quando eles vão lutar por essas coisas nesses órgãos da ONU, eles conseguem conectar com problemas de outros países, dar relevância para o tema, né, eles encontram melhores interpretações da questão e trazem essas interpretações para os tribunais no Brasil, mas é um negócio meio difuso, né, para gastar todo esse dinheiro para sustentar esses juízes, essas cortes aí. Tá bom? E é isso por hoje. Semana que vem ainda vou botar o texto para vocês. Não, cara. O exemplo maior que eu consigo achar é tipo o Brasil. Assim, a gente pode olhar casos de outros países, né? Casos efeitos na Argentina.
Talvez alguns países mais próximos dos Estados Unidos, que sejam mais fracos do ponto de vista do nacionalismo, então eles são mais porosos para decisões de órgãos da OEA. O Brasil é um país muito forte, o país é um país muito grande, o Estado brasileiro tem uma política nacional independente, é conhecido mundialmente por isso, a gente realmente efetivamente relativamente independente dos Estados Unidos, tirando agora nesse governo, mas historicamente, desde a República Velha, tem uma pesquisa do Otávio Sintra Amaral no livro sobre todas as votações que o Brasil fez na ONU, que o Brasil participou na Assembleia Geral da ONU, e mostra que o Brasil não vota junto com os Estados Unidos, não, a maioria das vezes vota separado, em questões que os Estados Unidos têm interesse e quer que o Brasil vote de um jeito, o Brasil não vota. Ele vota com a maioria principalmente a coisa de direitos humanos e tal. Então, agora se você pegar um país tipo Colômbia, que depende muito de dinheiro americano, de repente você acha algumas coisas que tem mais efeito ali. Não sei. É uma hipótese da minha cabeça agora. Eu nunca li muito as decisões relativas a outros países. Mas vale a pena. É só vocês entrarem lá na... Vamos olhar aqui. É porque esse curso não dá tempo da gente ficar olhando coisas de fora do Brasil muito, né? Dá para entrar no site da Corte. Vou olhar aqui rápido. Casos, julgamentos... Honduras, Panamá, talvez você encontre algumas coisas com um pouco mais de efetividade ali. Guatemala, Costa Rica. Costa Rica é um país muito ligado aos Estados Unidos. É onde fica a corte, inclusive, Costa Rica, tá? Tem poucos casos lá, só 4, Decisões, caso Gomes Murilo versus Costa Rica, 2016... fertilização in vitro, o que é isso aqui? Não, fertilização in vitro. É um caso interessante, Então, deem uma olhada aí, vocês acham se a coisa teve alguma efetividade ou não. Não sei dizer, eu só sei dos casos no Brasil e é isso que a gente viu. O máximo que eu achei foram esses casos aí, esses efeitos indiretos aonde o sistema de comunicação e de contato entre a corte, de medidas de urgência, de relatórios. O Brasil tem que responder, aí quando o Brasil vai responder, ele briga lá com Rondônia, fala para o governador de Rondônia fazer alguma coisa, porque é fora da esfera federal, né? Esse é outro problema dos casos de direitos humanos, tá? Diferente dos casos ambientais, onde o governo federal atua diretamente. Nos casos que envolvem direitos humanos e presídio, sistema de segurança pública, o governo federal tem muito pouco margem de manobra, porque o Brasil é uma federação e segurança pública é tema dos estados, quase completamente tema dos estados. Então, se o judiciário de Rondônia manda soltar os caras, se o judiciário de Rondônia não condena os chefes do presídio à prisão, se os jurados de Rondônia inocentam os diretores do presídio que abriram as portas para os caras se matarem lá dentro, absolve eles, a União não pode fazer nada. Não tem esse poder, a Constituição não autoriza a União a fazer isso. Aí, quando ela é cobrada na corte, ela vai falar, sinto muito, o judiciário de Rondônia. O judiciário do Pará, quando tem massacre de sem terra no Pará, é a mesma coisa. Não posso fazer nada, quem inocentou foi jurados lá no Pará. Então, tem esse problema adicional aí, que não tem na área ambiental. Na área ambiental, a União... Vocês viram, Belo Monte era uma obra do PAC. Então, outra dinâmica. Inclusive, quem não estava cumprindo era a União de propósito. Indígenas, a União tem muito mais capacidade de produzir resultados. Então, tem essas matizes todas aí. Respondi, Alexandre? Mais alguma? Eu ainda não passei questão essa semana. Eu vou passar, eu acho, porque tem bastante coisa aí. Mas eu acho que semana que vem, talvez eu dê uma aliviada um pouco. Semana que vem eu vou botar texto, mas eu não vou deixar obrigatória a leitura, porque vocês estão exaustos. Mas eu quero que vocês assistam um vídeo, tá? Que é mais fácil. Olha, esse aqui, principalmente. Deixa eu abrir aqui, vocês não estão vendo o que eu estou mostrando. Então, para a semana que vem, a gente vai falar de TPI, que é um assunto mais fácil de falar, até porque não tem muita coisa. É um assunto, tema dessa disciplina, mas não tem muito o que dizer em relação ao Brasil. Mas a gente vai estudar. E aí assistam esse vídeo aqui. Eu vou passar texto, mas não é obrigatório.
esse vídeo da Daisy Ventura. É sobre essa pesquisa dela aqui, e se vocês puderem também, cada um tem 1 hora. O da desembargadora federal, da juíza do TPI, esse sobre genocídio. Os 2 são do canal do Cláudio Couto, que eu gosto muito. O Cláudio Couto foi meu orientador de mestrado, não de iniciação científica, mas ele estava na minha banca de mestrado. É um pesquisador da FGV de São Paulo, amigo meu, figura bem interessante aí, da ciência política. Então, quantas atividades até hoje? Vamos ver, Tiago, que tu está perdido aí na vida. Vamos olhar aqui para ti, Tiago. Quantas foram? Atividades. 3. Tem poucas. Essa matéria está com pouca. Constitucional tem 5 ou 6. Então, eu vou botar uma para vocês. Assim que eu desligar a aula, eu vou pensar em uma perguntinha para vocês fazerem aqui, para semana que vem. Aí, semana que vem, talvez eu dê uma aliviada. Tem que ter várias, porque, né, tem gente que não fez uma, mas fez 3, aí não tem problema, né? Para ter uma chance também de... A pessoa não é obrigada a fazer todas, mas se eu passo só 1 ou 2 atividades e o nego não faz essa atividade, aí não vai ter nota. Então, quanto mais atividades, melhor do ponto de vista de possibilidade de nota para vocês também. Tá? Dá uma descansada e assim que baixar um pouco, eu ponho o exercício dessa semana. Obrigado. Abração, senhores. Espero que estejam gostando da matéria. Eu vou ter